Muito boa tarde, vamos para a terceira audição desta tarde, uma audição com a Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Neste caso temos o seu Presidente, o Engenheiro Pedro Amaral Jorge, e esta audição, ao contrário das duas anteriores, está somente relacionada com o requerimento do PSD, medidas para mitigar o preço da eletricidade no mercado ibérico. Queria dizer a todos os grupos parlamentares e deputados únicos que basicamente haverá uma apresentação do requerimento pelo requerente de 2 minutos e depois a dinâmica será a mesma que existiu até agora nas outras duas últimas audições. Muito bem-vindo, Sr. Presidente, e eu ia dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, depois já terá... ou quer usar a palavra agora? Era só fazer uma sugestão, porque eu acho que nós poderíamos utilizar os meus 10 minutos para vocês fazerem perguntas que vos pareçam pertinentes sobre o mecanismo do mercado ibérico, o mecanismo do mercado marginalista e o facto de estarmos a colocar um cap ao gás para os custos de produção de eletricidade. Porque a APREN olha para a lógica do mercado marginalista, sendo que ele tenderá a ter que remunerar as renováveis e captar sinais de investimento e, portanto, eu acho que é mais simples do que estamos aqui nós a discorrer sobre a estrutura do cap ao gás. Muito bem, Sr. Presidente. Em todo o caso, o grupo parlamentar do PSD tem 2 minutos para a intervenção inicial e depois o requerido tinha 10 minutos para fazer uma intervenção, se deseja única e simplesmente responder às perguntas dos vários grupos parlamentares, também estará certamente bem. Senhor Deputado Hugo Martins Carvalho, tem a palavra, 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, e cumprimento o Sr. Presidente da APREN também. E quanto à parte que não diz respeito à apresentação do requerimento, à parte mais funcional, por nós, podemos de seguida fazer a intervenção do grupo parlamentar, depois com certeza poderá responder às perguntas, não tem problema nenhum. É a terceira vez que faço isto hoje, os colegas já sabem, mas o Presidente da APREN convém também saber e ficar registado que nós, a 27 de Abril, apresentámos um requerimento na Comissão que foi especialmente motivado pela criação de um mecanismo ibérico e pelas informações que tínhamos e impressões que tínhamos também dos riscos graves que podiam existir, tanto do ponto de vista dos consumidores, da fatura dos consumidores e de um buraco financeiro que pudesse ser criado no setor, ou melhor, de uma despesa que pudesse ser criada no setor que consome o superávit renovável que o setor tem e que tem tido ao longo dos últimos anos, mas que também se relaciona este requerimento com uma subida de preços que era anterior à guerra, que já estava a ser registada e que tem uma razão, que na nossa opinião não é a intermitência das renováveis e que achamos e se demonstrou para nós conveniente para um convite à APREN, exatamente para poder ter a oportunidade de connosco explorar um bocadinho o que tem sido o papel do investimento em energias renováveis na redução do preço da fatura energética e no futuro da redução do preço da fatura energética dos consumidores portugueses e, portanto, a razão da APREN aqui estar um bocadinho ao contrário, não é ao contrário, de forma um bocadinho diferente do papel da entidade reguladora e do OMIP, é de facto nós podermos fazer aqui uma audição mista sobre as implicações do mecanismo no investimento em energias renováveis e, no fundo, em andar no sentido contrário à descarbonização e perceber também o papel das energias renováveis, enfim, o papel do carvão e do gás e do carbono na subida de preços que está a ser registada antes do mecanismo e antes da guerra. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Regimentalmente, agora haveria então uma intervenção inicial do requerido, pelo que entendemos, a APREN e o Sr. Presidente entendem que poderão cobrir a maior parte dos aspectos depois das perguntas dos grupos parlamentares, por isso eu ia dar a palavra à Sra. Deputada Cláudia Avelar Santos para uma intervenção em nome do grupo parlamentar do PS, uma intervenção de 5 minutos. Faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, os deputados aqui e as deputadas aqui presentes, cumprimentar a APREN na pessoa do Sr. Presidente Engenheiro Pedro Amaral Jorge,
agradecendo o vosso trabalho. Bem-vindo à Casa da Democracia, bem-vindo à Comissão de Ambiente e Energia. Com esta audição, nós pretendemos abordar as medidas para mitigar o preço da eletricidade no mercado ibérico. Todos nós sabemos que a guerra da Ucrânia está a provocar incertezas e volatilidade nos mercados mundiais, com consequências nos preços do gás natural, não é? Da eletricidade e dos combustíveis. No Conselho Europeu de 25 de março, os governos de Portugal e Espanha bateram-se por assegurar uma salvaguarda que considerasse as especificidades da Península Ibérica no âmbito do mercado da eletricidade, tendo criado para o efeito o mecanismo ibérico, que é um mecanismo excepcional e temporário de ajuste dos custos de produção de energia elétrica. Os baixos níveis de interconexões com França fazem da Península Ibérica uma ilha energética, que, para além disto, conta com uma maior autonomia face aos combustíveis fósseis e uma maior soberania energética resultante da elevada incorporação de renováveis na produção de eletricidade. O acordo político conseguido no dia 26 de abril traduziu-se na criação e implementação de um mecanismo excepcional e temporário no âmbito do mercado ibérico de eletricidade. O mecanismo proposto por Portugal e Espanha e aprovado pela Comissão permite desligar a formação do preço da eletricidade na Península Ibérica do preço do gás que se pratica hoje no mercado, reduzindo a fatura de eletricidade para os consumidores e para as empresas. Em concreto, o mecanismo considera um preço de referência médio de 48,75 € por megawatt-hora para o gás natural consumido para a produção de eletricidade. A proposta ibérica inicial era de 30 €. A limitação dos ganhos não esperados do sistema, que resultam do mercado marginalista e das condições excepcionais, em termos de preço do gás, financiam, por um lado, a redução de preço para os consumidores expostos ao mercado e, por outro lado, a compensação necessária para as centrais termoelétricas produzirem a preços inferiores aos que resultam do preço do gás no mercado. Resultados esperados. O consumidor exposto à escalada de preço que se verifica no mercado vê o preço que paga pela eletricidade reduzir-se face ao cenário sem mecanismos, com maiores ganhos caso não tivéssemos a viver um período de seca, não é? As centrais termoelétricas são compensadas na medida do diferencial entre o preço do gás de mercado e o valor de referência fixado pelo mecanismo. As restantes centrais, com tecnologias com custos de produção menores, veem os seus lucros aleatórios e inesperados acima de qualquer expectativa do mercado pré-crise serem limitados. Nos primeiros 15 dias da aplicação, o mecanismo ibérico permitiu que as famílias e as empresas com contratos de fornecimento de eletricidade expostos ao preço de mercado spot à vista de eletricidade beneficiassem de uma poupança média diária de 38 € megawatt-hora, correspondendo a uma redução média diária de cerca de 14%. Por outras palavras, as famílias e as empresas expostas ao mercado spot de eletricidade suportaram um preço médio de 237,84 € megawatt-hora, por contraponto aos 275,90 € megawatt-hora, que pagariam se esta medida não tivesse sido aplicada este mecanismo, e poderíamos estar a falar de outros valores, conforme acontece à maior parte dos países da Europa do Centro e Norte, invejando até o mecanismo ibérico. Durante este período, o preço do gás natural cresceu mais de 45%, ou seja, passou de 80 € megawatts para 116,03 € megawatts-hora, o que levou ao aumento do custo da geração de eletricidade a partir do gás natural. Com caráter excepcional, o mecanismo surge na sequência da escalada de preços no mercado do gás natural, com consequências diretas negativas na subida dos preços da eletricidade. Está em vigor até 31 de maio de 2023, englobando o período de maior consumo de eletricidade. Durante este período está definido um preço máximo médio de 48,75 € por megawatt-hora para o gás natural,
utilizado na produção de eletricidade. Face ao exposto, as questões que lhe deixo, Sr. Presidente, são... Sim, tem que terminar, Sra. Deputada. E outras medidas poderiam ser adotadas pelo Governo para fazer face ao aumento da energia no atual contexto de incerteza, e se acha que as medidas implementadas pelo Governo produziram efeitos. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria dar a palavra, então, agora ao Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho, também para uma intervenção de 5 minutos. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, continuando e renovando os cumprimentos, eu penso que há aqui 2 ou 3 grandes grupos de questões que, com algum engenho, como alguém dizia há bocado, nós somos engenheiros, podemos tratar aqui de forma mais prática. O primeiro grande grupo tem a ver com questão de política energética geral, ou seja, as subidas em preço em mercado que estão a ser registadas desde 2021, ou seja, como eu dizia há pouco, antes da guerra, antes do mecanismo, se acontecem ou não e em que medida por causa da intermitência das renováveis, e se o futuro nos diz que a intermitência pode ser um problema totalmente resolvido e que podemos estar descansados quanto a isso e manter a nossa aposta em termos de política geral. O contrário seria perguntar se a existência de centrais a carvão em Portugal se permitia preços mais baixos ou não. Isto é uma questão geral, até porque depois, se houvesse carvão, isso ia ser ainda repercutido com este mecanismo também ali engenhoso. O segundo grande grupo de questões tem a ver com o mecanismo. Por um lado, porque o mecanismo financia, nós quando fizemos o requerimento tínhamos só este receio. Agora é uma evidência, o mecanismo está desenhado para financiar a produção de energia elétrica com combustíveis fósseis, com gás natural e com carvão. E estamos a pagar carvão em Espanha depois de o ter fechado aqui. Portanto, isto é um incentivo a um caminho contrário ao caminho de descarbonização que nós temos tido orgulho em Portugal em fazer e em protagonizar. E, portanto, queria também um comentário sobre este mecanismo, que na prática isto é um subsídio, isto é um auxílio de Estado ao gás natural e ao carvão, que é pago pelos consumidores que tinham a ideia de estar a descarbonizar e a fazer uma transição energética limpa. E, portanto, isto é um grupo de questões que requer um comentário da APREN sobre as consequências que tem para o país. E as consequências que são neste sentido. Numa pergunta, qual é o impacto que isto tem, que a existência deste mecanismo tem e de um auxílio do Estado ao gás e ao carvão, tem na captação de investimento em energias renováveis em Portugal e na instalação de energias renováveis em Portugal. Qual é o impacto que sentem os produtores exatamente dessas tecnologias, de energia com essas tecnologias. Depois, o Sr. Presidente da APREN até falou nisto logo no início. O mecanismo funciona com um teto, com um cap. Normalmente, atrás de um cap vem um floor e, portanto, queria perguntar-lhe se a APREN já tem reivindicado um floor para isto e se tem estudos sobre o assunto de um floor equivalente que possa funcionar e, se sim, quanto, não é? No fundo, terminando esta minha primeira intervenção e guardando aqui um bocadinho de tempo para uma possível segunda ronda, queria só terminar perguntando se, no fundo, aplicando um subsídio às centrais a gás natural, não estamos a incentivar demasiado a sua produção, portanto, vamos aumentar essa oferta e, portanto, estamos a diminuir artificialmente a participação de renováveis no sistema. Se isso também não tem uma consequência de aumentarmos o custo médio de energia a longo prazo e de um custo ainda maior de comprometermos a transição climática que temos feito no setor. E ficava por aqui, Sr. Presidente, para guardar ainda um bocadinho de tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Martins Carvalho. Agora gostava de dar a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. 5 minutos também, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis e agradecer por estar aqui a responder às nossas questões. Ao longo das várias intervenções ao longo da tarde, ficou expresso que estamos todos cientes da necessidade de limitação do preço médio do gás aqui na Península Ibérica, conforme em vigor desde dia 15. Mas volto a colocar a questão que mais imperou nestas intervenções. Esta medida que estamos a abordar será mesmo transitória ou irá prolongar-se no tempo e no espaço, promovendo apenas um adiamento ou mesmo a não aplicação do investimento na resposta à crise climática?
E reforço esta questão porque é fundamental, sobretudo num contexto onde no Parlamento português, aliás, todas as forças políticas são unânimes na persecução de uma agenda com determinados objetivos climáticos, sem reconhecerem o pendor ideológico dessa mesma agenda e, muitas vezes, até a falta de base científica para algumas das questões levantadas. E, por isso, reforço a questão, é mesmo uma medida transitória ou vamos continuar a perpetuar recebermos energia a partir de fontes energéticas não renováveis? A resposta a esta pergunta coloca-nos ou não perante uma incoerência. Independentemente das agendas que nos separam aqui neste Parlamento, se o objetivo for realmente preservar o meio ambiente e investir em recursos energéticos endógenos, estaremos alinhados num contexto de sustentabilidade e defesa ambiental. Voltando a incoerências, um dos temas do momento é, sem dúvida, a regionalização num reconhecimento da importância e da transferência de poder entre o central e o local. Não se compreende, então, como é que em matéria ambiental se verifica ainda um país a dois tempos. O Governo Central puxa, por um lado, as autarquias, algumas, as que se comprometem através do Pacto dos Autarcas da União Europeia, puxam para o outro. No entanto, as questões fundamentais vão-se perpetuando. E volta a um tema que tem sido aqui lançado pelo Chega. A fim de traduzir o seu compromisso político em medidas e projetos práticos, os signatários do pacto referido comprometem-se a apresentar, no prazo de 2 anos, um plano de energia sustentável e ação climática, delineando assim as principais ações que pretendem realizar. Sabemos que, pelo menos, 165 municípios portugueses são subscritores do Pacto dos Autarcas. Destes, quantos é que estarão verdadeiramente a aplicar as medidas com que se comprometeram? Será que o Governo sabe? Mas a pergunta que lhe coloco assim, enquanto responsável da APREN, é a seguinte. Qual é que é a estratégia que considera que deveria de ser adotada para que, de um modo célere, a Administração Central, em interação com as autarquias, implantem as medidas de aplicação de energias renováveis que são definidas nestes mesmos planos de sustentabilidade e clima? E, posto isto, introduz também um segundo tema que é absolutamente fundamental para o que aqui estamos a falar hoje, para a mitigação do preço da eletricidade no mercado ibérico e para salvaguardar a nossa soberania energética pelas várias soluções que representa. Falo de resíduos sólidos urbanos, pela potencialidade de produção de energia elétrica e térmica, ou dos resíduos florestais, a biomassa, numa perspectiva de economia circular. Os resíduos sólidos urbanos e a biomassa podem ser aproveitados, mas necessitam de uma crucial interação entre a Administração Central e as comunidades intermunicipais, numa política de economia circular com uma renovada produção energética com base no aproveitamento de resíduos. Aliás, o desperdício é uma palavra que não existe em muitos países europeus, dos quais ainda estamos a anos-luz, sobretudo nesta matéria. Neste sentido, não considera que deveria ser estruturado um programa de apoio à construção de ecoparques industriais que configurem o aproveitamento de resíduos sólidos urbanos e biomassa, perspectivando a produção de biogás, energia elétrica e térmica num conceito de verdadeira economia circular? Não acha que o caminho a seguir é o exemplo do ecoparque do Relvão na Chamusca? São estas as questões que queria colocar. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. E agora dava a palavra ao Sr. Presidente da APREN para poder responder às intervenções dos Srs. Deputados. Faça favor. Muito obrigado. Muito obrigado pelas questões colocadas. Eu vou tentar fazer isto por ordem cronológica e provavelmente tentando dar algumas informações. Bom, a questão que nós temos que ter em conta é que as renováveis em Portugal não beneficiam do aumento de preço do mercado, porque apenas as que estão a vender no mercado spot, e isso é uma quantidade mínima, grande parte das renováveis ou vendem ao comercializador de último recurso a uma tarifa fixa num intervalo de valor entre os 75 e os 90 euros por megawatt-hora, ou vendem em contratos chamados PPA, Purchase Power Agreements, que não são mais do que contratos de longo prazo de aquisição de energia, que esses comercializadores fazem com os produtores e os comercializadores colocam essa energia no mercado. E, portanto, o que é que aconteceu em 2021? Em 2021, as renováveis geraram um superávit, o chamado sobreganho ao sistema, porque o preço médio da eletricidade esteve muito acima, a ERSE refez as contas, e, portanto, nós contribuímos para reduzir a dívida tarifária em 2 mil milhões de euros face ao que estava anteriormente. Portanto, o enquadramento em Portugal neste momento é que sem eólica e sem renováveis com PPAs ou com preços muito reduzidos em relação àquilo que é o mercado spot, os consumidores portugueses estariam a pagar muito mais, porque o que está a acontecer com o sobreganho é reduzir os custos de interesse económico geral e, portanto, o sobrecusto das renováveis passa a ser um sobreganho e não há sobrecusto para o cliente doméstico.
Este é um primeiro enquadramento. Agora, tentar ver se eu consigo e se eu não conseguir, por favor, vão intervencionando para eu conseguir abordar os pontos. Relativamente às questões que a sua deputada do Partido Socialista me colocou, o cap ao gás, a metáfora que eu tenho utilizado é o desenho de mercado marginalista está pensado, está testado e ele tem por objetivo ser eficiente na forma como incentiva os produtores a colocar energia no mercado, incentiva a concorrência e tenta que não haja, no fundo, déficit de abastecimento ou blackouts e que haja sempre um incentivo para que haja produção de eletricidade no mercado. As renováveis, em Portugal, como eu referi, grande parte delas não vende no mercado spot e, portanto, entrega ao comercializador de último recurso num preço pré-definido. Agora, o problema de se mexer no mercado parcialmente, e a medida que Portugal escolheu das 8 que o REPowerEU colocou à disposição dos Estados-membros, teríamos vários, teríamos taxes on windfall profits, outra coisa que também não existe nas renováveis em Portugal, não há windfall profits porque os preços estão pré-estabelecidos, portanto os produtores não têm ganhos não esperados porque o preço da eletricidade ou está no comercializador de último recurso ou está contratualizado a muito largo prazo e, portanto, esses windfall profits não são significativos, mas o que acontece aqui, criando aqui uma metáfora, é eu quando tenho um banco com 3 pernas e corto uma das pernas, pode ser que o banco fique de pé, mas também pode cair. E, portanto, eu não sei se colocar um cap ao gás, que na realidade eu depois vou ter que reembolsar a diferença do preço do gás natural e os consumidores de eletricidade vão ter que o pagar, não sei exatamente se esse ganho que nós temos modelizado é aquele que vai acontecer na realidade. O que nós sabemos é que no começo do funcionamento do mecanismo, no dia 15, 16 e 17 de junho, o preço da eletricidade não caiu para aquilo que era esperado. E isto pode ter a ver com escassez, pode ter a ver com não termos renovável, pode ter a ver com um conjunto de coisas. E, portanto, se este mecanismo vai funcionar, não lhe sei responder. Se o mecanismo é bom para o desenho de mercado, acho que não é, porque havia uma quantidade de expectativas de funcionamento do mercado numa determinada regra e num determinado enquadramento regulatório, e sempre que nós alteramos os riscos regulatórios, o que acontece é que os investidores, que no fundo são sempre quem permite que isto aconteça ou não, e os fornecedores de dívida, precificam o risco mais alto do que aquilo que precificavam antes dos eventos, e como as renováveis não têm custos variáveis, só têm custos fixos e custos financeiros, acabam por provocar um aumento dos custos nivelados de produção, que depois, mais tarde, se repercutirão nos consumidores de eletricidade, domésticos ou comerciais e industriais. E, portanto, relativamente ao cap, acho que não é uma medida que irá beneficiar a transição energética. Não acho de todo. Acho que cria um risco regulatório. E só partilhar convosco que o risco regulatório em Espanha, medido por entidades europeias independentes, é cerca de 30% a 35% superior ao de Portugal. E quando nós aderimos a este mecanismo conjuntamente, aproximámos do risco de Espanha, que era uma coisa que não precisávamos de o ter feito. Relativamente às medidas que o Governo pode adotar ou não, eu acho que elas são claras. Nós temos o Plano Nacional de Energia e Clima, que foi submetido a Bruxelas no desenho que fizemos em final de 2019-2020. Esse plano apresenta 28 gigawatts de potência renovável, divididos entre cerca de 5 a adicionar a eólica, 9 a adicionar a fotovoltaica, sendo 7 em utility scale e 2 distribuído. Vamos pôr o Alto-Tâmega a funcionar. Nós já percebemos, quer com o pacote Fit for 55, quer agora com o REPowerEU, que essas medidas vão ter que ser incrementadas. E, portanto, as medidas que o Governo tem que fazer dentro daquilo que lhe é permitido é, tanto quanto possível, acelerar tudo aquilo que tem a ver com os licenciamentos dos centros eletroprodutores, implementar uma estratégia para o armazenamento e acelerar a transição energética, porque as renováveis permitem contribuir para a segurança do abastecimento, mas também para a independência energética, que é um dos desígnios que nós temos no Plano Nacional de Energia e Clima. Não sei se com isto respondi às duas questões que me colocou. Se tiver mais alguma, posso avançar? Então,
Sr. Presidente, responda a tudo e depois os senhores deputados, em função também do que... É a minha experiência. Não é isso. É só para não criarmos aqui entropia, porque sabemos bem que a termodinâmica toma conta de tudo, não é? Aliás, os únicos dois princípios que o Einstein sempre defendeu que se mantém permanentes é o primeiro princípio da termodinâmica e o segundo. E por isso aqui é muito fácil a entropia tomar conta disto, Então, por isso... vamos tentar. Eu próprio sou entrópico, por isso é que... Somos todos intrinsecamente, não é? Sr. Deputado Hugo, do PSD, não. Respondendo à sua primeira pergunta. Primeiro, eu tenho dito isto, intermitência não existe nas renováveis. Intermitente, como eu digo sempre, é o pisca-pisca do carro e o interruptor. Ora eu ligo ou desligo e as renováveis não são intermitentes. As renováveis têm um comportamento previsível, baseado em modelos com satélites, em que eu sei que vou ter mais ou menos vento, mais ou menos sol, e no caso da água é muito mais fácil de identificar pelo período de seca que estamos a ter aqui agora. Portanto, não há qualquer correlação entre a volatilidade de produção das renováveis com o aumento do preço da eletricidade. O que acontece é ao contrário, ou seja, o mercado grossista funciona com um conceito económico chamado a ordem de mérito, em que os promotores, no dia anterior, colocam todas as suas ofertas de venda no mercado, os compradores colocam as suas ofertas e elas vão casando. À medida que vão casando em valores cada vez mais baixos de preço, porque as renováveis entram, entre aspas, no que se chama a zero, o preço médio do dia vem para baixo. Ou seja, eu a cada hora posso fechar só com renovável e a minha componente de remuneração aos promotores no final, daqueles que estão no mercado spot, é claramente inferior. Ou seja, a ordem de mérito permite que as renováveis poupem aos consumidores de eletricidade na componente de energia toda a energia fóssil que eu não tenho que comprar, em que essa energia fóssil, hoje em dia o gás natural não só está mais caro, como as licenças de emissão estão substancialmente mais caras e, portanto, sempre que eu não estou a produzir com eletricidade fóssil, eu estou a baixar o preço médio do mercado grossista e, consequentemente, a componente da eletricidade, a componente da energia na tarifa de eletricidade. Uma vez mais, Portugal tem um benefício adicional, como eu referi há pouco. Nós temos grande parte da potência eólica toda ainda em feed-in ou em cap and floor, do Decreto-Lei 35 de 2013. A fotovoltaica que temos, aquela grande parte que já foi construída, vem ainda da lógica dos PPAs e, portanto, também tem preços controlados, e este impacto dos aumentos dos preços não beneficiam as renováveis e elas não provocam aumento do preço, muito pelo contrário, reduzem o preço médio da eletricidade. O segundo ponto, as centrais a carvão em Portugal não estão a operar e nós temos importado, todos os anos sempre importamos uma quantidade de eletricidade de Espanha. Este ano, por déficit do recurso hídrico que temos, que em média teríamos 30% a 33% da eletricidade produzida a partir de fonte hídrica, este ano estamos numa média de 13% no ano até agora, até 30 de junho de 2022. E, portanto, as centrais a carvão que estão em Espanha, muitas delas estão a funcionar ainda por decisões das autonomias, mas todas elas vão ao mercado ibérico fazer as suas ofertas. E, portanto, é um facto que na composição de todas as matrizes de produção entre nuclear, gás, eólica, hídrica, carvão, nós temos alguma componente da componente de importação, mas ela seria residual e, portanto, eu diria que grande parte do que nós estamos a consumir de Espanha neste momento será muito mais gás do que carvão, até porque começa a ser quase proibitivo produzir a carvão por causa das licenças de emissão estarem na casa dos 85 € por tonelada. E, efetivamente, nós temos essa componente. Os eletrões nós não os conseguimos identificar quais é que vêm de um sítio e do outro, portanto, isto é tudo feito em termos de balanços globais, mas quando nós fazemos o balanço global à hora, ou ao dia, ou ao mês, sabemos que determinado consumo foi feito com determinada eletricidade produzida de determinada fonte. E, portanto, acho que, efetivamente, estarmos a subsidiar aqui o carvão também, como Portugal não passa por esse problema, mas Espanha vai também ter aqui uma influência negativa, porque na realidade isto vai acabar por passar este custo final. Se eu aumento a produção a carvão, vou aumentar todo o custo do Levelized Cost of Electricity, ele vai ser incorporado no preço e quando as centrais a carvão vão vender incorporando os 85 € por tonelada das licenças de emissão, mais o custo do carvão, mais a ociosidade das centrais e, portanto, isso tem um impacto negativo também. Terceira questão. O mecanismo, efetivamente, como eu já respondi há pouco, do ponto de vista da captação de investimento para Portugal, não é benéfico.
porque dá os sinais errados de que nós podemos, arbitrariamente, criar uma alteração regulatória aumentando a noção do risco país para a captação de investimentos. E isto é mau para ambas as partes, é mau para Portugal, porque na realidade, por uma medida que, se não for efetivamente temporária, vai criar aqui um desenho de que as remunerações potenciais para todos esses projetos que toda a gente queria que fossem embarcados vão ser menores e, portanto, eu tinha aqui uma limitação à forma como estes investimentos vão ser desenhados e criam instabilidade do ponto de vista de não sabemos se este mecanismo é para um ano, legalmente é para um ano, mas se durar mais, se dura menos, isto vai afetar. E a pergunta que me colocou relativamente a se isto é um cap ao preço da produção de eletricidade a partir das centrais de gás, porque na realidade, como o mercado grossista é pago paid as cleared, o último megawatt-hora a entrar é aquele que determina o preço da hora para trás. E, portanto, quando eu limito o preço do gás natural artificialmente a 50 euros por megawatt para efeito de cálculo, e depois vou ter que pagar toda a quantidade de gás que vou ter que comprar para produzir essa eletricidade, para suprir o consumo, essa conta vai repassar para o consumidor de eletricidade. E, portanto, não... Como é que eu vou enquadrar isto? Não é viável nós estarmos aqui a pensar que isto não tem um impacto na captação de investimento o mais barato possível, porque aquele jargão ou aquele conceito do Weighted Average Cost of Capital, que mede tudo nos projetos de investimento, sempre que Portugal tem uma alteração regulatória, e reparem que, na minha opinião, Portugal, com as eólicas e com as renováveis que tinha para efeitos de mitigação do preço da eletricidade, estava a funcionar, portanto nós estávamos a conseguir reduzir substancialmente e quando o conseguíamos gerávamos o sobreganho para o sistema, quanto mais aumentava o preço do mercado grossista, maior era o ganho para os consumidores de eletricidade, nomeadamente e mais acentuadamente os domésticos, e portanto, efetivamente, quando fazemos isto, podemos estar a encarecer o custo do dinheiro e a reduzir a maturidade, ou seja, o prazo de investimento. E isto tem um impacto direto na formulação do custo nivelado de produção, que depois será uma das componentes do preço de eletricidade no mercado grossista. Sim, respondendo à sua pergunta relativamente à subsidiação, sim, acho que estamos a subsidiar o gás e estamos a não dar os incentivos que as centrais a gás têm que ser eficientes, porque elas já sabem quanto é que vão ganhar, no limite, porque vão repassar todo o custo do gás natural e não têm que competir em mercado, sabem como fechar o mercado. E, portanto, é um incentivo negativo. A captação já está de investimento. O floor para as renováveis, ou seja, a diretiva europeia já permite que sejam criados mecanismos de estabilidade de preço. Ou seja, vou voltar aqui um bocadinho atrás. Quando nós começámos a desenhar este conceito de renováveis no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, os financiadores, quando expuseram à Comissão Europeia em que condições é que estariam disponíveis para financiar toda esta transição energética, a começar no final dos anos 90, 98, nenhum dos países da União Europeia queria que isto fosse feito com dinheiros públicos. Ou seja, os mecanismos de suporte tinham que lá estar, mas o investimento tinha que ser do setor privado, exatamente para dinamizar a economia, gerar emprego e ter um conjunto de vantagens. Lá atrás, os promotores tiveram que se balizar pelas regras que os financiadores colocavam. E os financiadores estavam disponíveis para assumir todos os riscos, menos dois. Ou seja, assumir os riscos de desenvolvimento do projeto, de performance da tecnologia, de custos de construção, de derrapagens no prazo de construção, dos equipamentos não funcionaram, estavam todos assumidos. Mas havia dois riscos que eles não assumiam. Nem mercado, nem preço. E, portanto, o que era necessário era criar a tal estabilidade que permitisse que os projetos fossem financiáveis. Do ponto de vista de ser, não quero entrar aqui em questões técnicas, mas para se poder utilizar uma estrutura de Project Finance, em que eu, à data, com este mecanismo de remuneração, conseguia, com, entre aspas, 100, alavancar 400 mais e fazia investimentos de 500, tudo isto era necessário para se dinamizar as renováveis. É óbvio que o floor, nesta diretiva ou nesta revisão da diretiva, está previsto nos chamados Contract for Difference, que os Estados-membros podem não implementar, ou seja, a Comissão Europeia escreve a diretiva, sugere o mecanismo, mas compete aos Estados-membros utilizar ou não os CFDs. Nós já tivemos a utilização de CFDs em Portugal nos leilões de solar de 2019, 2020 e 2019, 20 e 21, exatamente. Já tivemos esses CFDs. Só que o resultado não foi um apoio aos produtores, foi uma concorrência para se ter acesso à rede elétrica de serviço público. E, portanto, não funcionou como um mecanismo de apoio.
tem uma vantagem para os consumidores de eletricidade, porque estamos a perceber que temos sempre em mercado a competir e temos os menores custos possíveis que o mercado permite, e Portugal tem tido alguns recordes de preço, apesar das quantidades que estão a esse preço serem pequenas, mas tem tido alguns recordes de preço. Aqui, acho que, efetivamente, se nós não acelerarmos a transição energética, não simplificarmos os processos de licenciamento, quer o elétrico, quer o ambiental, quer as licenças de construção, ajudarmos os municípios a avaliar estes projetos e a perceberem que isto tem que ter algum ganho de parte a parte e continuarmos a achar que podemos ir comprar gás e subsidiar e resolver o problema por aqui, não estamos a dar os incentivos certos à transição energética, nem de perto nem de longe. Porque o que a transição energética irá permitir é que Portugal, se tiver os seus recursos de centros eletroprodutores em Portugal, se alimentar a sua base de potência renovável para produzir hidrogênio verde e com isso produzir combustíveis sintéticos, a partir de origem não biológica, tem aqui toda uma cadeia de valor positiva que lhe permite contribuir, quer para reduzir os seus custos de produção de eletricidade, quer para a autonomia e a independência energética. E, portanto, estamos cada vez menos dependentes e também equilibramos a balança comercial porque importamos cada vez menos combustíveis fósseis. Ou seja, é trocar a formação de capital bruto fixo por importações e desequilíbrios da balança comercial. Sr. Presidente, e para terminar... Só falta a deputada Rita Matias, estou no fim, são só 2 questões e termino já. Sim, o tempo já passou, mas... Já passou? Pronto. Pensando que... 2 minutos e termino. A pergunta que me colocou, a medida será transitória? O que está no despacho da medida é que a medida é transitória. E ela não promove o investimento em renováveis. Muito pelo contrário, desincentiva. A questão da regionalização não me consigo pronunciar. O que eu lhe posso dizer é que a estratégia de cooperação entre o Estado Central e os municípios é incontornável que tenha que acontecer, porque nós vamos instalar os centros eletroprodutores no território nacional, não os vamos instalar nem em Lisboa, nem no Porto, nem em Coimbra, nem em Leiria. E, portanto, esse é um dos pontos que eu acho que é fundamental e que já tem vindo a ser trabalhado pelo Governo, que é a interação municipal e perceber que isto tem que ser uma equação que não podemos deixar ninguém para trás, muito menos os municípios. Portanto, o que eu acho que está a acontecer aqui, muitas das vezes, é que não há competência técnica nos municípios de menor dimensão para olharem para um projeto de eletricidade renovável nas mais diferentes tecnologias e saber avaliá-lo e saber avaliar os seus impactos. E isso acho que temos que todos trabalhar para mitigar. Em relação aos resíduos sólidos urbanos, nós já produzimos eletricidade a partir de resíduos sólidos urbanos e de biomassa, mas a biomassa tem um problema de que, apesar de ser renovável no ciclo, nós estamos sempre dependentes da quantidade de existência, das condições climatéricas e não sabemos controlar os custos da matéria-prima de entrada. A diferença entre as renováveis, como a eólica, solar ou hídrica, face às renováveis, é que, entre aspas, o custo do combustível é gratuito e, portanto, eu só tenho uma equação de custos fixos e não variáveis e consigo prever a largo prazo os meus custos de produção. E penso que sim, que se houver possibilidade para recolher, e acho que isto já acontece, no fundo, dos resíduos sólidos urbanos que podem ser reutilizados em incinerações para a produção de eletricidade e a biomassa, isto já acontece em centrais de menor dimensão. Aliás, o que parece que está a acontecer no mercado é que não há biomassa suficiente para a potência que está instalada e, portanto, por vezes utilizam-se não resíduos florestais, mas outro tipo de madeiras nobres e que provavelmente não necessitavam de ser utilizadas se tivéssemos quantidade suficiente de biomassa para estas centrais elétricas térmicas a biomassa. É isso, Sr. Presidente. Desculpe ter excedido os 2 minutos. Não. É que eram muitas perguntas. É verdade, nós sabemos, Sr. Presidente, que é sempre mais fácil perguntar do que responder, porque a pergunta demora 10 segundos e às vezes a resposta é necessária 1 ou 2 minutos. Eu queria lhe agradecer, acho que terminamos aqui, porque os grupos parlamentares presentes puderam colocar as suas perguntas, houve também a resposta global por parte do Sr. Presidente da APREN. Queria-lhe agradecer e desejar uma muito boa tarde a todos os senhores deputados e amanhã aqui nos vemos no mesmo sítio, praticamente à mesma hora, e não será aqui no Auditório Almeida Santos, sim, no Auditório Almeida Santos, às 3 da tarde, para a audição do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática e depois às 5 da tarde para outra questão não conexa com esta, o pedir-te e o pedir que ouvimos as entidades na semana passada, também a partir das 5 da tarde. Muito boa tarde a todos e até amanhã.